Pessoal, tive que mudar aqui de cenário para a gente poder bater o nosso papo aqui nesse silêncio, nessa tranquilidade dessa cachoeira que vocês podem ver aqui. E hoje vamos começar mais um vídeo da nossa série Motocicleta do Café com CTB. Nesse vídeo nós vamos falar de um tema muito interessante e importante para a fiscalização de trânsito, que é o escapamento da motocicleta. E a pergunta que nós temos que fazer é, afinal, a troca do escapamento original pelo escapamento esportivo é ou não é infração de trânsito? Então, é isso que nós vamos ver aqui agora para a gente poder matar todas essas dúvidas em relação a esse tema que também é um tema polêmico no ambiente, no contexto do direito de trânsito. Então, venha comigo e vamos conferir aqui as principais situações que envolvem esse tipo de fiscalização. Pessoal, então, vamos iniciar aqui apresentando para vocês as principais situações que envolvem a fiscalização de motocicletas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, de fiscalização. Vocês vão observar aqui nesse tópico que nós temos aqui, que são as principais situações, que quando nós estamos fiscalizando uma motocicleta, nós podemos encontrar relacionado ao escapamento dessa motocicleta, aquela situação que nós chamamos de escapamento desmiolado. Essa situação ela é simples e ela é fácil de ser detectada, porque um escapamento desmiolado é aquele escapamento na qual o proprietário ou o condutor retira de dentro daquele escapamento tudo que tem ali dentro dele, Retira silenciador, retira todo aquele miolo de dentro do escapamento, e quando você observa ali no momento da abordagem, no momento da fiscalização, você vai verificar ali a presença de um cano oco, Aquele escapamento está desmiolado. Nós temos essa outra situação aqui, que é o escapamento furado. Nesse caso, o proprietário ele realiza ali perfurações nesse escapamento, alterando dessa forma aquele som emitido por essa motocicleta, que é um som que incomoda demais, como vocês observaram aqui no começo, do nosso bate-papo. Então é por isso que esse tipo de fiscalização ela tem que ser incentivada. Nós temos essa outra situação aqui, que é o escapamento adulterado. Nesse caso é muito comum você encontrar quando o proprietário ou o condutor da motocicleta ele coloca ali uma ruela, no orifício de saída desse escape, alterando dessa forma também o som emitido por essa motocicleta. E por fim nós temos aquela situação que é alvo de dúvida aí no nosso mundo da fiscalização, que é a troca do escapamento original pelo escapamento esportivo. Afinal, essa troca do escapamento original pelo escapamento esportivo é ou não é infração? Então é isso que nós vamos observar até o final desse nosso bate-papo, dessa nossa videoaula aqui do Café com CTB. Nessa primeira situação aqui, eu trouxe para vocês o que nós chamamos de escapamento desmiolado, Então, vocês podem observar que aqui nós temos somente esse cano oco, que está sem esse miolo. Nessa outra situação, nós temos o escapamento perfurado. Você pode ver que nós temos aqui diversas perfurações nesse escapamento aqui. E esse tipo de perfuração aqui vai trazer para nós um som diferente, aquele som que incomoda os nossos ouvidos. Nessa situação aqui, que o escapamento está desmiolado, nós temos a infração tipificada no artigo 230.11 no Código de Descarga Livre. Nessa situação que o escapamento está perfurado, está com essas perfurações, nós também temos a infração tipificada no artigo 230.11, porém o código aqui é o Código de Silenciador defeituoso ou inoperante. Essa terceira situação, como vocês podem observar, então vejam, pessoal, que o erro ele salta aos olhos, Não precisa ser especialista aqui para poder fazer esse tipo de fiscalização. O erro ele salta aos olhos. Vocês podem observar que aqui nós temos uma ruela no orifício de saída desse escapamento, alterando então o ruído, o som emitido. Nesse caso, nós temos a infração do artigo 230.11 também ali no Código de silenciador ineficiente, inoperante, defeituoso.
Nessa outra situação, veja novamente que o erro ele vai saltar aos olhos. Então, pessoal, é muito mais fácil você focar a sua fiscalização nessa situação em que o erro é mais grosseiro, né, do que ficar pegando ali naquela questão dos detalhes. O erro ele vai chamar a sua atenção no momento da fiscalização, como principalmente nesse caso aqui que o condutor ou o proprietário colocou no escapamento dessa motocicleta uma lata de Coca-Cola, né? Então você vai observar ali naquele momento se esse escapamento está desmiolado, no caso você vai fazer o 230.11 no código de descarga livre, ou vai observar se ele tem ali, né, todos os seus componentes, porém ele está apenas adulterado, comprometendo a sua eficiência. Nesse caso, artigo 230.11 no código de silenciador ineficiente, inoperante, defeituoso. E para finalizar, nós temos essa situação aqui que eu acho que é o principal ponto dessa aula, que é a troca do escapamento original pelo escapamento esportivo. Aqui nesse ponto nós vamos determinar se isso é infração ou não é infração de trânsito. E para isso nós vamos adotar aqui a resolução 452 e vocês vão ver que a resolução 452, o CONTRAN diz no seu artigo 6º que a simples troca do escapamento original por um escapamento paralelo que atenda às mesmas características de controle de emissão de gases e ruído não é infração de trânsito. Vou repetir, não é infração de trânsito. A gente tem uma portaria, a portaria 123 do Inmetro, que diz que após setembro de 2021, todos os escapamentos comercializados, seja novo que sai de fábrica com a motocicleta, ou seja aquele paralelo que é trocado para colocar na motocicleta, eles vão ter que ter o selo do Inmetro. Se não tiver o selo do Inmetro, nesse caso vai configurar a infração do artigo 237, alteração de característica, mas isso após setembro de 2021. Atualmente o que nós temos é a previsão da resolução 452, que é a simples troca do escapamento original por um escapamento similar, paralelo, esse esportivo, que atende essas características de emissão de gás e controle de ruídos, não é infração de trânsito. Então muito cuidado, porque você não pode fazer a autuação com base somente no barulho, porque a gente observa que o escapamento esportivo ele emite, né, um som, um ruído diferente do escapamento original. Aquele ruído anormal, somente aquele ruído, sem estar associado a qualquer outra irregularidade, como um escapamento desmiolado, furado, adulterado, não é infração de trânsito, porque não existe ainda uma regulamentação do CONTRAN para que a gente realize, né, a fiscalização somente com base no barulho, com base no som. É preciso que a gente encontre nesse escapamento uma outra irregularidade associada, como desmiolamento, adulteração ou a perfuração. Somente o barulho não é suficiente para fazer essa autuação, até porque o ouvido, né, do agente fiscalizador ainda não foi aferido pelo Inmetro. Então, pessoal, esse aí é o ponto principal. A simples troca, atualmente com base na resolução 452, não configura infração de trânsito. Porém, a partir de 2021, de acordo com a portaria 123 do Inmetro, todos os escapamentos vão ter que possuir o selo do Inmetro. Se não tiver, nós estaremos diante da infração de alteração de característica. E aí, a gente finaliza o nosso vídeo. Eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar aí, deixar o seu comentário se você gostou ou não gostou do nosso vídeo e sugerir novos temas para que nós possamos trazer para que vocês possam se aprofundar e compartilhar esse vídeo aí com os demais agentes fiscalizadores. E se inscreva também no nosso canal e a gente finaliza aqui mais um vídeo da nossa série Motocicleta do Café com CTB. Aquele grande abraço e até a próxima!